Existe uma ironia curiosa acontecendo na nossa cultura. Nunca falamos tanto sobre saúde mental. Nunca tivemos tanto acesso à informação psicológica. Nunca tivemos tantas pessoas dizendo que estão se conhecendo melhor. E mesmo assim, algo parece estranho. Porque quanto mais a linguagem da terapia se espalha, menos as pessoas parecem entender a si mesmas. Palavras como trauma, gatilho, narcisista, limite emocional, gaslighting, se tornaram parte do vocabulário cotidiano. Elas aparecem em conversas de casal, em discussões de amizade, em vídeos de 30 segundos na internet, e isso cria uma sensação confortável. A sensação de que finalmente temos as palavras certas para explicar tudo. Mas existe um problema escondido nisso. Um problema que começa quando uma linguagem criada para consultórios clínicos começa a ser usada como linguagem de redes sociais. Porque quando a psicologia sai do contexto terapêutico, ela perde exatamente aquilo que fazia ela funcionar. Contexto, nuance, responsabilidade. A psicologia clínica foi construída ao longo de décadas de pesquisa, diagnóstico cuidadoso e acompanhamento profissional. Um terapeuta não olha para uma pessoa por 20 segundos e diz: "Você tem trauma de abandono." Ele investiga, ele escuta, ele observa padrões ao longo do tempo. Mas a internet não funciona assim. A internet funciona com velocidade, com simplificação, com frases rápidas que parecem profundas. 5 sinais de que você tem ansiedade. Se seu parceiro faz isso, ele é narcisista. Se você sente isso, você tem trauma não resolvido. Esses vídeos são extremamente populares. E não é por acaso. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito Barnum. É o mesmo mecanismo que faz horóscopos parecerem incrivelmente precisos. São afirmações vagas, amplas, nas quais praticamente qualquer pessoa consegue se reconhecer. Você às vezes sente que as pessoas não te entendem. Você já se sentiu decepcionado por alguém em quem confiava. Às vezes, você precisa de espaço para se recompor. Quem não se identifica com isso? Mas quando essa mesma frase aparece com uma estética terapêutica, trilha emocional e a palavra trauma na legenda, de repente ela parece um diagnóstico. E é aqui que a psicologia começa a se transformar em algo estranho, porque aprender vocabulário não é o mesmo que desenvolver autoconhecimento. Na verdade, às vezes acontece exatamente o contrário. O vocabulário vira um substituto do autoconhecimento. Você aprende a dizer: "Isso me gatilhou." Mas não entende por quê. Você aprende a dizer: "Essa pessoa é narcisista", mas nunca examinou sua própria participação naquele relacionamento. Você aprende a dizer: "Eu estou protegendo minha energia", mas talvez esteja apenas evitando uma conversa difícil. Nietzsche tinha uma observação desconfortável sobre a natureza humana. Ele dizia que muitas vezes nós não buscamos a verdade, buscamos justificativas. Justificativas que nos permitam manter nossa autoimagem intacta. E linguagem terapêutica pode facilmente virar exatamente isso. Uma maneira sofisticada de evitar responsabilidade. Em vez de dizer: "Eu não quero ter essa conversa", você diz: "Eu não tenho capacidade emocional para esse espaço." Em vez de dizer: "Eu não quero mais tentar esse relacionamento", você diz: "Essa pessoa é tóxica." Percebe o que acontece? A linguagem muda, mas a função continua sendo a mesma: evitar o desconforto. E desconforto é uma parte inevitável da vida humana. Relacionamentos são desconfortáveis. Crescimento é desconfortável. Autoconhecimento é profundamente desconfortável. A terapia real, aquela que acontece ao longo de meses ou anos com um profissional, não te dá frases elegantes para postar nas redes sociais. Ela faz algo muito mais difícil. Ela te confronta. Ela aponta padrões que você preferia não ver. Ela mostra que muitas vezes o problema não está apenas no outro. Isso é difícil de aceitar. É muito mais fácil transformar qualquer conflito em um diagnóstico psicológico. Mas existe um preço para isso. Quando toda discordância vira abuso, quando todo erro vira trauma, quando toda pessoa difícil vira narcisista, nós perdemos a capacidade de distinguir o que realmente é grave. E isso tem consequências reais.
Quando todo mundo diz que tem trauma, a palavra perde peso. Quando todo mundo diz que está sendo manipulado, fica difícil identificar manipulação real. É o mesmo problema da fábula do menino que gritava lobo. Quando tudo vira lobo, nada mais parece perigoso. Mas talvez o efeito mais silencioso disso tudo seja outro: solidão. Nós estamos vivendo a era mais conectada da história humana. E, ao mesmo tempo, a solidão está aumentando em níveis alarmantes. Estudos mostram que isolamento social pode aumentar o risco de morte prematura em níveis comparáveis a fumar vários cigarros por dia. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que uma cultura que incentiva cortar relações constantemente em nome da saúde mental não está também criando pessoas cada vez mais isoladas? Porque relações humanas são inevitavelmente imperfeitas. Elas envolvem frustração, mal-entendidos, conversas difíceis, e nenhuma linguagem terapêutica vai eliminar isso. A maturidade emocional não está em evitar essas coisas, está em aprender a lidar com elas. Isso não significa ignorar abuso real, não significa tolerar violência, não significa negar a importância da saúde mental. Significa apenas algo muito mais simples: usar a linguagem da psicologia como ferramenta, não como escudo. No final das contas, existe uma diferença enorme entre duas coisas: saber o nome de uma ferida e realmente tratá-la. Uma delas é vocabulário, a outra é trabalho. E o trabalho quase sempre começa exatamente onde o vocabulário termina.